Eu sempre gostei de andar de moto, mas até hoje a única moto que eu tive foi uma Bros 150, ano 2014. Só que há algum tempo eu comecei a sentir a vontade de subir de categoria e ter uma moto maior. E depois de muita pesquisa, eu acabei me apaixonando pela Shotgun 650 da Royal Enfield. Eu acho a moto maravilhosa, o visual dela incrível. E eu cheguei até a fazer um test ride e gostei bastante da experiência. É uma moto mais pesada, mas fora isso eu achei ela fantástica. E após o test ride na Shotgun, resolvi fazer uma coisa que muita gente acaba não fazendo antes de comprar uma moto, que é colocar todos os custos que eu teria no papel. Não apenas o valor da compra, mas também do seguro, IPVA, combustível, das revisões que são sim caras, de manutenção e todos os outros gastos que vêm junto com a moto. Conforme eu fui somando os números, eu comecei a perceber uma coisa que eu não estava esperando, e isso me deixou com uma dúvida. Se uma moto 650 cilindradas, dita custo-benefício, custa tudo isso para manter, e quanto custa manter uma moto popular no Brasil? Então eu escolhi uma das motos mais vendidas do país, a CG 160 Titan, e coloquei os gastos na ponta do lápis. Gastos com combustível, revisões, IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e até alguns custos que muita gente esquece de considerar. E no final deste vídeo eu vou te mostrar quanto custa manter essa moto por mês e por ano. E eu confesso que alguns desses números me surpreenderam. No próprio site da Honda, a CG 160 Titan 2026 aparece com o preço público sugerido de R$ 20.590. Mas vale lembrar que esse é o preço sugerido. Dependendo da região do Brasil e da concessionária, é bem possível que você encontre valores mais altos do que esse. E eu vou ser sincero, eu achei esse valor caro para uma moto 160. Mas a verdade é que o preço de compra não foi o que mais me chamou a atenção. Foi quando eu comecei a colocar os outros gastos na ponta do lápis que a conta começou a ficar interessante. Para as contas que eu irei fazer nesse vídeo, eu considerei uma pessoa que tenha andado 1.000 km por mês ou 12.000 km por ano. Não é um uso extremamente leve, mas também não é o caso de quem usa a moto para trabalho. É um cenário que representa bem alguém que utiliza a moto para ir ao trabalho, resolver tarefas do dia a dia e fazer algumas viagens ocasionalmente. Primeiro gasto, combustível. Vou começar pelo gasto que todo mundo lembra quando pensa em ter uma moto, que é a gasolina. Segundo a Honda, a CG Titan 160 faz cerca de 40 km por litro. Isso significa que para rodar 12.000 km seriam necessários aproximadamente 300 litros de gasolina. Considerando o preço médio na minha cidade de R$ 6,49 por litro, chegamos a um gasto anual de R$ 1.947 apenas com combustível. Claro que pode variar bastante dependendo da sua cidade, do seu estilo de pilotagem e até mesmo da qualidade do combustível. E caso fosse abastecido no etanol, o custo seria diferente. Mas para manter os cálculos mais simples, eu vou considerar apenas gasolina, beleza? Então, 1.947 por ano de gasolina até aqui, nada muito assustador. Segundo gasto, revisões da garantia. Quando você compra uma moto 0 km, não basta apenas abastecer e sair rodando. Se quiser manter a garantia de fábrica, será necessário fazer as revisões periódicas na concessionária. E esse foi o primeiro gasto que realmente me chamou a atenção durante a minha pesquisa. Até os 12.000 km, a CG 160 precisa passar por 3 revisões: a de 1.000 km, a de 6.000 e a de 12.000 km. Agora vamos ver quanto isso custa. No próprio site da Honda, a revisão de 1.000 km fica R$ 129,09, com a mão de obra gratuita. A de 6.000 km custa R$ 187,11, também com a mão de obra gratuita. E por último, a de 12.000 km é a mais cara. São R$ 301,77 de peças e mais R$ 198 de mão de obra, ficando R$ 499,77 no total. Essas revisões vão totalizar R$ 815,97 durante o primeiro ano de uso. Vou ser sincero, eu achei caro. Quando pensamos em uma CG, normalmente imaginamos uma moto simples e barata de manter, mas só para manter a garantia já estamos falando de mais de R$ 800. E se você achou esse valor alto, espere até ver os próximos gastos. Terceiro gasto, seguro. O gasto com seguro em teoria não é obrigatório, porém estamos no Brasil
e com um altíssimo índice de roubos de motos no país, inclusive com a CG liderando o ranking, para mim é um gasto que deveria ser considerado. Esse gasto vai depender bastante da sua idade, cidade e do perfil como condutor. Mas existe uma coisa que eu percebi durante a pesquisa: mesmo para uma moto popular, o seguro representa uma parte importante dos custos anuais. Durante a minha pesquisa, encontrei valores que variavam entre R$ 1.550 e R$ 2.000 anuais. Por isso, para manter uma análise equilibrada, eu irei considerar o valor de R$ 1.800 por ano. Quarto gasto: IPVA e licenciamento. Esses gastos, diferentes do anterior, não tem como fugir. É obrigatório, que é o IPVA e o licenciamento. O licenciamento da CG 160 fica em torno de R$ 180. Já o IPVA tem um detalhe: no estado de São Paulo, a partir de 2026, motos até 180 cilindradas não pagam mais IPVA, porém os outros estados continuam pagando. Portanto, eu irei considerar o valor de 2%, que dá um valor de R$ 315 aproximadamente, totalizando R$ 495 apenas com o IPVA e o licenciamento. Mas nem todo gasto chega em forma de boleto. Conforme você usa a moto, algumas peças vão se desgastando e precisarão ser substituídas. Quinto gasto: desgaste das peças. Conforme você utiliza a moto, algumas peças vão se desgastando naturalmente e mais cedo ou mais tarde precisarão ser substituídas. Para 12.000 km, irei considerar alguns dos itens de manutenção mais comuns. Considerando a troca de óleo a cada 3.000 km, com um litro Motu 10W30 custando por volta de R$ 60 o litro, dará R$ 240 por ano. Kit relação, irei supor que será necessário trocar uma vez por ano, com valores variando entre R$ 100 e R$ 170. Portanto, eu vou considerar R$ 150 por ano no kit relação. O jogo de pneus custa entre R$ 350 e R$ 600. Irei utilizar o valor intermediário de R$ 500 e vou calcular a troca a cada 24.000 km, ficando então R$ 250 por ano, totalizando assim aproximadamente R$ 640 em manutenções básicas por ano. E perceba que estamos falando apenas da manutenção básica, nada de problemas mecânicos inesperados, acidentes ou grandes reparos. Mesmo assim, a conta já continua subindo. E ainda existe um gasto que quase ninguém considera quando compra uma moto. Sexto gasto: depreciação. Até aqui nós falamos de gastos que saem diretamente do bolso: combustível, revisões, seguro, documentação e as manutenções básicas da moto. Mas ainda existe um custo que quase ninguém considera quando compra uma moto. E o curioso é que esse pode ser um dos maiores gastos de todos. Estou falando da depreciação. Mesmo que sua moto fique parada na garagem, ela perde valor com o passar do tempo. E para calcular esse valor com precisão, seria necessário acompanhar o mercado durante vários anos. Mas nós podemos fazer uma estimativa mais simples. Se uma CG 160 Titan custa hoje cerca de R$ 20.590, e se ela perder aproximadamente 10% do seu valor durante o primeiro ano, estamos falando de uma desvalorização próxima de R$ 2.000. Ou seja, mesmo sem gastar esse dinheiro diretamente, o patrimônio investido na moto diminui cerca de R$ 2.000 ao longo do ano. E é exatamente por isso que eu considero a depreciação um custo real, porque no momento em que você decide vender a moto, esse dinheiro não estará mais lá. Agora que colocamos todos os gastos na ponta do lápis, finalmente chegou a hora de descobrir quanto custa manter uma CG 160 Titan durante um ano inteiro no Brasil. Então nós temos de combustível R$ 1.947 por ano, de revisões R$ 816 por ano, o seguro R$ 1.800 por ano, IPVA mais licenciamento ficou em R$ 495, a manutenção básica R$ 640 e a depreciação mais R$ 2.000. Somando todos esses gastos, chegamos a aproximadamente R$ 7.698 por ano para manter uma Honda CG 160 Titan. Isso dá cerca de R$ 641 por mês. E eu confesso que esse valor me surpreendeu, porque quando comecei essa pesquisa eu imaginava um número menor para uma moto que é considerada popular no Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você considera R$ 641 por mês um valor justo para manter uma CG 160? E esse valor, ele ficou acima ou abaixo do que você imaginava? E o mais importante, depois de ver essa conta completa,
Você ainda considera a CG 160 uma moto barata de manter? Deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima.